pessoal, começando mais uma aula de ciências, tá bom? Vamos estudar hoje a página 184, um texto que fala sobre a água é fundamental à vida, tá bom? Então é atividade fácil hoje porque a gente vai falar sobre água e é algo que a gente aprende naturalmente, né? A importância da água, as atividades que a gente realiza com a água. Então vocês vão perceber que vocês vão responder muita coisa sem precisar olhar para o texto, porque é algo que vocês sabem naturalmente. As atividades que a gente realiza com a água, a importância que ela tem na nossa vida. Então, atividade fácil hoje, certo? Atividade prática da página 185 até a 190 do módulo 2 e 65 até a 66 do complementar. Mas, apesar de ser muita página, é pouca atividade e bem fácil, tá bom? Vou mostrar para vocês na prática então. Vamos lá. Aqui está, gente. A água é fundamental à vida. Dá início ao capítulo 5 de ciências, tá? E aí a gente vai estudar esse texto da página 184, tá? Que é, ó, há anos ONGs internacionais alertam sobre o futuro que a água potável seria. É ONGs, vocês lembram que eu falei, né? ONG significa organizações não governamentais, tá? E aí elas vêm alertando sobre o uso da água no mundo. E aí o que é que a gente vai fazer? Nós temos atividade prática para fazer a partir da página 185 até a 190, certo? São 5 páginas, mas são poucas atividades, né? Uma questão, 2 questões por página. Então é pouca coisa, tá? E aí vocês vão dar uma observada uma lida, na verdade. Observar não, vocês vão ler esse texto, tá bom? E aí a gente vai responder essas questões nas páginas seguintes, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso, certo? Vamos nós. Ó, as primeiras diz o seguinte, ó. Agora responda as questões a seguir. Quais foram os meios usados pelas empresas para estimular a compra d'água engarrafada, segundo o texto? Gente, vocês lembram que, segundo o texto, então a resposta está no texto, tá? Vocês vão dar uma olhada no texto que a gente viu e vão dizer qual foi, e aí no texto tem dizendo qual foram os meios que eles usaram, né? Que foi usado pelas empresas para estimular a compra de água engarrafada, ou seja, água mineral. Qual foram os argumentos que eles deram para convencer as pessoas a comprarem água engarrafada, certo? O que foi que eles falaram? E aí no texto tem essa informação, ok? A 2 é o seguinte, gente, ó, sublinhe os argumentos contra o uso de água engarrafada. Se você achar a resposta da 1, você vai achar da 2, é a mesma coisa, tá? Tá pedindo para você sublinhar no texto, ou seja, você vai riscar, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai procurar no texto as partes em que fala sobre isso. Vou dar um exemplo, não é isso, tá, gente? Vou só dar um exemplo. E aí você vai sublinhar, ou seja, você vai riscar aqui abaixo, ó, tá? Você vai passar um risco abaixo, se você quiser circular, aí é a sua vontade. Deixa eu apagar que não é isso, eu estou só dando um exemplo, tá? E aí vocês vão fazer isso, vão sublinhar as partes que eles falam, né, que eles dão os argumentos contra o uso de água engarrafada. Contra o uso de água engarrafada. Não, ó, preste atenção aqui. Eu falei que se você achasse a 1, você achava a 2, né? Só que a 1 tá pedindo os instrumentos, os estímulos, né, que eles deram, ou seja, os motivos que eles deram para comprar a água de garrafa, né? Para comprar. A 2 quer que sublinhe os argumentos contra o uso da água. Então é um contra o outro, tá? A 1 é os motivos que fazem para as pessoas comprarem e a 2 é os motivos para não comprarem, entendeu? Para não usarem a água. Então você vai fazer essas duas coisas, certo? A 3 diz o seguinte, gente, ó. Qual é a opinião do autor do texto em relação ao consumo de água engarrafada? E qual é a sua opinião? Aqui, ó, tá pedindo a opinião do autor. Se a opinião do autor, então, vai estar no texto. O autor deu a opinião dele, tá? E qual é a sua opinião? E você vai dar a opinião do autor, que está no texto, e depois você vai dar a sua, certo? Sobre em relação ao consumo de água engarrafada, de água mineral, certo? E aí você vai dar a sua opinião e vai mostrar a opinião do autor. Ok, gente? Ó, temos uma garrafinha de água aí, sujinha, né?
Água de casa, ó. Isso aqui, acho que essas duas são pessoais, deixa eu só ver. Não, a primeira é, a segunda não. Alguma vez já faltou água na sua casa? Conte a experiência para um colega, para os colegas. Isso aqui é só para vocês contarem, tá? Não precisa, não é para escrever, então essa não precisa fazer. Isso aqui era para ser oral na sala, né? Vocês iam contar a experiência de que vocês fizeram quando faltou água na sua casa, se algum dia faltou, tá? Aí você ia contar essa experiência para os colegas, então não precisa responder essa escrita. E a 2, gente, assinale as instruções, as ilustrações, aliás, assinale na ilustração os usos da água que está representado. Ou seja, vocês vão fazer o seguinte: onde está sendo usado água aqui, vocês vão circular, ok? Vocês vão circular nessas imagens onde está sendo usado água. E aí, em quase todas as imagens está sendo usado água, né, gente? Então, vocês vão circular todos. Onde está usando água aí, vocês vão circular. Por exemplo, aqui, ó, o menino lavando o chão. Usa água? Se tiver usando água, vocês circulam, tá? E aí, o menino aqui lavando as mãos. Enfim, vocês vão circular todas as imagens que tiver aparecendo água, que estiver sendo usado água, tá bom, gente? Viu como é fácil? É muita página, mas a atividade é fácil. E aqui nós temos, ó, uma imagem. Nós usamos água para muitas atividades em casa, especialmente atividades relacionadas à higiene e limpeza, mas também para preparar alimentos, beber, dar de beber aos animais e regar plantas. Aí temos uma imagem aqui, ó, certo? De um poço, né? Tirando água, puxando água no baldinho. Isso no interior tem muito, tá? Tinha, aliás, agora quase no interior, até no interior é difícil você ver, mas poçozinho, e aí fica a água, o pessoal puxando com o balde, né? Como é o abastecimento de água na sua cidade? Isso é pessoal, tá? Como é o abastecimento de água aqui, gente? Como é que a água chega na sua casa, tá? Pessoal, você vai contar aí como é que a água chega na sua casa, como é que é o abastecimento de água aqui, tá? Se você não souber, dá sua opinião, pergunte seu pai, sua mãe, enfim, ou pesquise, tá? Fácil. Aqui, gente, ó, leia isso aqui que é importante, ó. Isso aqui tá mostrando, isso aqui eu acho, ó, exatamente, ó, tratamento de água, estação de tratamento de água. Isso aqui, gente, para quem falou naquele dia lá, acho que era o Anderson, que aquela imagem lá que a gente estava vendo acho que era em geografia, tá? Sobre o deslizamento de terra na parede lá, falou que era como tratar a água, não, ó. Aí foi o que eu falei, ali era só para segurar a terra mesmo. Tratamento de água é bem mais complexo. Veja o tanto de coisa, ó. A água passa por vários processos, vários, até ficar uma água limpa, ó. Veja que ela tá suja, ainda continua suja, e ela vai passando aqui desse lugar para o outro até chegar aqui, ó, num ponto em que é possível consumir de novo. Então, para ela chegar no ponto de ser consumida novamente com água totalmente suja, ela passa por incríveis processos, vários processos, porque, né, a gente não pode consumir água suja nem contaminada, então tem que ter certeza que ela está ok para o consumo, então ela passa por muito processo. E aqui, ó, tem os processos, não é isso? Ó? Floculação, a formação de flocos que se aderem às partículas suspensas na água. E aí tem todos os processos. Vocês observem esses processos aí para vocês verem como são interessantes, tá? E aqui, ó, adição de flúor para a prevenção de cárie. Enfim, vai muita coisa, tá? Adição de cloro para matar micro-organismos, filtração, separação das partículas por meio de filtros. Então é todo um processo, gente, todo um processo. Ó, aqui outra estação de tratamento de esgoto, ó. Isso é uma estação de tratamento de esgoto, que é de água aqui em cima, que é de esgoto aqui embaixo, tá? Então é um processo bastante complicado. Vamos ver o que se pede para a gente interpretar desses processos aí, tá? Na sua cidade, pessoal, tá? Na sua cidade, a distribuição de água tratada e esgoto, ele é tratado antes de ser despejado nos corpos d'água. Faça uma pesquisa para descobrir. Perguntando, gente, aqui em Fortaleza, antes da água chegar, antes dela ser despejada, certo? Nos locais que são para despejar o esgoto, se ela tem um tratamento antes dela chegar no local de despejo, se a água é tratada antes, tá? Eu confesso que eu não sei, eu não pesquisei sobre isso aqui em Fortaleza ainda, mas vocês façam essa pesquisa, ok, ó.
aqui o sinalzinho de pesquisa. Só você pesquisar tratamento de água em Fortaleza, tratamento de esgoto, tá? Que vai aparecer. E aí vocês vão descobrir. E aí vocês não precisam colocar todo, porque com certeza vai aparecer muita coisa. Coloque aqui só o que tiver de importante, tá? Mais relevante para nós. Aqui temos a biografia de Francisco Saturno Rodrigues de Brito, tá? Foi o mais importante engenheiro sanitarista brasileiro, tá? A biografia dele, não sei se tem algo sobre ele aqui pra gente responder. Não, não tem, né? Então vamos aqui. Gente, ó, aqui temos uma conta mensal de serviço de água e esgoto de uma casa, tá? Eles foi consumido, ó, 64 metros cúbicos de água, ok? Água e esgoto, eu acho. Então, vamos ver, a gente já aprendeu fazer aqui sobre metros cúbicos, né? Vocês já sabem. Só que aqui é o seguinte, ó. Tá explicando aqui embaixo, ó. Essa eu preciso ler para vocês entenderem. Na casa dela foram consumidos nesse mês 64 metros cúbicos de água. Para cada metro cúbico de água é cobrado um valor diferente. Os primeiros 10 metros de água entram na conta mínima e custam R$ 22,92. Então, se você consumir só 10 metros cúbicos de água, você vai pagar só R$ 22,90, tá? Para o esgoto, corresponde um valor de R$ 11,46. Então, se você consumir 10 metros de água, 10 metros cúbicos, você vai pagar R$ 22,92 da água, mais R$ 11,46 do esgoto, não é isso? Os 5 metros seguintes, ou seja, se você passar de 10 até 15, né, que é os 5 metros seguintes, tem taxa de 4,46 por metro cúbico. Então, se você consumir 10 metros, você paga R$ 22,92. Se você consumir 11 metros, já vai aumentar R$ 4,46, certo? Então, vai aumentar muito, né? De água, mais R$ 2,23 por metro cúbico de esgoto, ou seja, aumenta ia aumentar R$ 2,00 do esgoto, 2,23 e mais 4,46 da água, certo? Só que aí ele consumiu, vamos ver aqui então o que se pede. Isso é por metro, tá, gente? 5 metros, aí ó, os 5 metros seguintes, ou seja, de 15 para frente até 20, já ia aumentar 4,47 e 2,23, enfim. E aí vai aumentando, a cada 5 metros aumenta o valor, certo? Vamos lá o que nos interessa aqui. Depois a gente volta para o valor que nos interessa. Vamos ver logo a pergunta. Agora, calcule quanto a família de Marcela iria pagar se tivesse usado menos de 10 metros cúbicos. Ó, se ela tivesse usado menos de 10 metros, ela ia pagar o valor mínimo, né? Ó, os primeiros 10 metros até 10 metros é valor mínimo, ou seja, 22 mais 11. Então aqui vocês vão só fazer a continha de 22 e não esqueça da vírgula, gente, não esqueça da vírgula, certo? Ordem não esqueça de organizar a ordem certinha. Você vai colocar 22,92 mais 11,46, ok? E aí vocês vão descobrir quanto foi gasto, quanto eles pagariam se tivesse consumido até 10 metros cúbicos, tá? E a 6 é o seguinte, ó. E se tivesse gasto 12 metros cúbicos? Aí, gente, muda de figura. Aqui vocês vão ter achado já o valor mínimo, né? Quanto eles pagariam se eles tivessem consumido 10 metros na A. Então, o que vocês devem fazer aqui? Você achou o valor de 10 metros cúbicos. Então, você agora vai só acrescentar mais 2 metros, ok? É como se ele tivesse consumido mais 2 metros a mais. Então, o que ele consumiu aqui, o que ele iria pagar de valor mínimo, vai aumentar 2 metros. Então, o que eu faço? Eu sei que cada metro que passa de 10 aumenta aqui 4,46, não é isso? De água e 2,23 de esgoto. Então eu preciso fazer aqui duas vezes 4,46 e duas vezes 2,23, tá? E aí os dois valores você vai somar. Você achou o valor aqui de 4,46 mais 4,46, que é duas vezes, né? E duas vezes 2,23. Esses dois valores você soma, ok? Vai somar os dois valores da multiplicação aqui.
Achou o valor da adição aqui deles dois, aí você vai somar com o valor que você achou aqui na 5, certo? Com o valor mínimo, ok? Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Suponhamos que aqui na 10 o valor mínimo seja... Eu vou dar só um exemplo, tá, gente? O valor não é esse, só um exemplo. Seja R$30, ok? O valor que ele iria pagar aqui seja R$30. E aqui na 2, você somou 2 vezes 4,46 mais 2 vezes 2,23. Deu um valor aqui e deu outro valor aqui. Aí você vai somar esses dois valores. Suponhamos que esses dois valores seja R$10, tá? Aí você tem que somar esses dois agora, 30 mais 10, para você descobrir quanto ele pagaria se ele tivesse consumido 12 metros, tá? Lembrando que o valor não são esses, eu estou só dando um exemplo para vocês entenderem que vocês precisam somar esse valor que você achou aqui na 5 com o valor das multiplicações que você fez aqui, tá? 2 vezes 4,46, 2 vezes 2,23. Os dois valores aqui, os dois resultados dessa multiplicação, você soma para achar esse valor aqui, certo? E aí você vai somar com 30. E aí você vai descobrir quanto eles pagariam, ok? Lembrando que isso aqui, esse 30 não existe, tá? Foi só um exemplo. Esse 10 também não existe, é só um exemplo, ok? Descubra, vamos lá. Então, gente, é isso, viu? É muita página, mas é pouca atividade, ok? Um pouco mais complicado só essa última mesmo, as outras são fáceis, pessoais, a maioria. Então, mãos à obra e vamos lá responder, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.